Quando os navios portugueses surgiram no horizonte do Atlântico Sul, carregavam mais do que pessoas, móveis e baús abarrotados de tecidos caros. Eles traziam consigo uma ideia inteira de mundo, uma noção rígida de hierarquia, luxo, civilização e superioridade europeia. Dentro dessas embarcações, viajavam nobres que jamais haviam pisado em ruas sem calçamento, médicos que acreditavam que doenças vinham de ares impuros e criados acostumados a palácios de pedra fria, longe do calor e dos insetos. Em 1808, tudo isso desembarcou de uma só vez no Brasil. A chegada da corte portuguesa, liderada por Dom João VI, transformou o Rio de Janeiro em capital do Império. Mas essa transformação não foi limpa, nem elegante, nem gloriosa, como os livros costumam contar. Ela foi abafada, suada, fétida e profundamente desconfortável. O luxo europeu não encontrou aqui um novo palácio pronto para recebê-lo. Encontrou ruas cobertas de lama, esgoto a céu aberto, animais soltos, lixo acumulado e um clima que fazia até o mais refinado perfume perder a batalha contra o cheiro da realidade. O Rio de Janeiro do início do século XIX era uma cidade viva, barulhenta e desorganizada. Pessoas circulavam o tempo todo. Escravizados trabalhavam sem descanso. Vendedores gritavam seus produtos. Animais dividiam espaço com gente e a sujeira fazia parte do cotidiano. Não havia sistema de esgoto. Os dejetos humanos eram jogados pela janela em baldes, muitas vezes acompanhados de um aviso gritado para a rua. As águas paradas serviam de criadouro para mosquitos, e os odores se misturavam num caldo permanente de calor, urina, fezes, comida estragada e suor. Foi nesse cenário que a nobreza portuguesa tentou recriar a Europa. Casas foram confiscadas à força para acomodar membros da corte. Moradores receberam ordens para sair imediatamente, muitas vezes com o símbolo PR, Príncipe Regente, marcado na porta. O que antes era uma residência modesta se transformava da noite para o dia em palácio improvisado. Móveis luxuosos eram colocados em ambientes mal ventilados, cortinas pesadas bloqueavam a pouca circulação de ar. E candelabros dourados iluminavam paredes úmidas, infestadas de insetos. Os nobres mantinham seus hábitos com rigor quase obsessivo. Vestiam roupas grossas, feitas para o clima europeu, mesmo sob o sol tropical. Perucas, casacas, vestidos longos e múltiplas camadas de tecido transformavam qualquer deslocamento em uma experiência exaustiva. O suor escorria pelo rosto, pelas costas, pelas mãos. Lenços perfumados tornaram-se acessórios indispensáveis, não por elegância, mas por sobrevivência olfativa. Eles eram pressionados contra o nariz como uma barreira frágil contra o cheiro da cidade. Dentro dos palácios improvisados, a situação não era muito melhor. Banhos não eram frequentes. A higiene seguia padrões antigos, baseados mais na troca de roupas do que na limpeza do corpo. A água, quando usada, era fria, escassa e vista com desconfiança. Acreditava-se que banhos constantes enfraqueciam o organismo. Em um ambiente quente e úmido, isso significava pele constantemente suada, favorecendo infecções, coceiras, feridas e a proliferação de parasitas. Pulgas, piolhos e percevejos não respeitavam títulos de nobreza. Eles se espalhavam por colchões, roupas e móveis estofados. Há relatos de membros da elite que passavam noites inteiras se coçando, incapazes de dormir, atormentados por insetos invisíveis. O luxo continuava ali. Ouro, prata, porcelana, mas agora dividido com criaturas microscópicas e odores persistentes. A alimentação da corte também sofreu. Ingredientes europeus eram raros ou chegavam estragados após longas viagens marítimas. O calor acelerava a decomposição dos alimentos. Carnes precisavam ser consumidas rapidamente ou salgadas em excesso. Mesmo assim, não era incomum que pratos servissem comida já em processo de deterioração. Temperos fortes e especiarias eram usados não apenas por sabor, mas para mascarar odores suspeitos. Os banquetes oficiais tentavam manter a pompa. Mesas fartas, toalhas brancas, talheres de prata,
música e protocolos rígidos, mas o ambiente era sufocante. Moscas pousavam sobre a comida, o calor fazia os convidados suarem visivelmente e o cheiro do corpo humano misturado ao da cidade invadia os salões. Comer, naquele contexto, era um exercício de resistência social. Demonstrar incômodo era sinal de fraqueza. O nobre precisava manter a postura, mesmo quando tudo ao redor gritava desconforto. A medicina da época pouco ajudava. Doenças tropicais eram vistas com medo e incompreensão. Febres constantes assolavam a cidade. Malária, disenteria, infecções cutâneas e problemas intestinais eram comuns. Os médicos falavam em miasmas, acreditando que o ar contaminado causava enfermidades. Tentava-se purificar ambientes com incensos, ervas queimadas e perfumes intensos. Mais uma vez, o cheiro era tratado como inimigo invisível, mas raramente vencido. Enquanto isso, do lado de fora dos palácios, a população local convivia com uma realidade ainda mais dura. Escravizados eram responsáveis pela limpeza, pela retirada do lixo, pelo transporte de água, pelo preparo da comida e pelo serviço pesado que sustentava o luxo da corte. Eles lidavam diretamente com a sujeira, com os dejetos, com as doenças. O contraste era brutal. Dentro, ouro e seda. Fora, lama e sofrimento. Mesmo assim, a corte insistia em se ver como centro da civilização. Bailes eram organizados, cerimônias seguiam protocolos rígidos, títulos eram distribuídos. Tudo isso em uma cidade onde o cheiro da rua entrava pelas janelas e o som da vida popular jamais cessava. O Brasil não se moldou imediatamente à corte. Foi a corte que teve de se adaptar, muitas vezes de forma forçada, a um ambiente que desafiava todas as suas certezas. Com o tempo, algumas mudanças ocorreram. Reformas urbanas começaram timidamente. Tentativas de organização sanitária surgiram. Mas, durante anos, o cotidiano da elite foi marcado por essa convivência incômoda entre o luxo importado e a sujeira local. Era um teatro permanente. Por fora, civilização. Por dentro, desconforto, doenças e adaptação improvisada. A imagem idealizada de um passado elegante desmorona quando observamos esses detalhes. A corte portuguesa no Brasil não viveu em um cenário limpo e ordenado. Viveu cercada por cheiros fortes, insetos, calor excessivo e uma cidade que não foi feita para recebê-la. O poder continuava existindo, mas agora suado, coçando e tentando disfarçar o incômodo com gestos refinados. No fim, essa experiência deixou marcas profundas. Transformou o Brasil politicamente, mas também revelou uma verdade incômoda sobre o passado. Luxo não significava conforto. Muitas vezes, significava apenas aparência. Por trás das cortinas pesadas e dos candelabros dourados, havia corpos cansados, doentes e desconfortáveis, tentando manter a ilusão de superioridade em meio a uma realidade que insistia em ser sentida pelo nariz, pela pele e pelo corpo inteiro. A corte trouxe progresso, sim, mas também trouxe fragilidades. E talvez o aspecto mais estranho dessa história não seja a sujeira em si, mas a obstinação humana em fingir que ela não existia, enquanto tudo ao redor gritava o contrário. O passado, quando observado de perto, raramente é elegante. Ele é humano e, muitas vezes, profundamente incômodo. Se essa história mudou a forma como você enxerga o passado, deixe seu like. Inscreva-se no canal e acompanhe o lado estranho da história, porque quanto mais de perto olhamos, mais o passado revela quem nós realmente somos.